pessoal, nós vamos fazer a resenha do documentário Cosmic Voyage. E somos do primeiro ano de mecânica do IFRN Mossoró. E os integrantes são eu, João Vitor, Nicolas Gustavo, Raquel Rodrigues, Matheus Silva e Caio. Cosmic Voyage é um documentário no estilo curta-metragem de 1996, produzido no formato IMAX, dirigido por Bailey Silic, produzido por Jeffrey Marvin e narrado por Morgan Freeman. O documentário mostra o quão grandes foram as nossas conquistas até os dias atuais e nos leva a uma viagem para nos fazer entender que as coisas não são como realmente parecem, fazendo com que despertemos a nossa curiosidade em entender o mundo que nos cerca, já que essa é a maior aventura do homem. Ao longo do filme, é mostrado como pequenas invenções podem mudar o posicionamento do homem acerca do mundo. Tido como exemplo o aparelho que permitia que as pessoas vissem a distâncias jamais imaginadas a olho nu, o telescópio. Isso permitiu que ao longo dos anos fossem observados surgimentos de novos astros, a explosão de estrelas e até mesmo o movimento das galáxias, que é o primeiro passo da longa jornada em direção às descobertas relacionadas ao universo. Também é mencionado que o universo está em constante expansão e existe um limite de que podemos enxergar dentro. Mas, ao pegar qualquer coisa, por mais pequena que ela seja, e examiná-la, você vai perceber que existe um mundo microscópico que nos faz imaginar se tudo que existe é composto por uma outra coisa, criando uma certa curiosidade em saber se o mundo é infinito, tanto telescopicamente quanto microscopicamente. A origem do mundo também é comentada de forma bem interessante, juntamente com o surgimento do nosso sistema solar, desde o nascimento do Sol, a criação da Terra e como os primeiros seres vivos foram aparecendo e modificando as condições do planeta. O documentário inicia-se com uma cena em que o avião, visivelmente grande, está voando e cada vez que ele se aproxima vai ficando menor, até pousar numa espécie de maquete e aí podemos perceber que ele na realidade é pequeno. O que o fez grande foi somente o ponto de vista, a perspectiva, e isso nos faz refletir o que realmente é grande ou o que é pequeno. Por exemplo, para nós a Terra é grande, mas para o Sol é pequeno. O Sol é gigante, mas se usar uma galáxia como referência, ele será pequeno. Ou seja, nem tudo é o que parece ser. Tudo depende de quem olha, e sempre usamos nós mesmos como referencial. Mas e sobre o mundo além? O quão será grande? O qual tamanho do pequeno? Depois de nos fazer pensar sobre o grande e o pequeno, o documentário expõe ideias de antigos filósofos gregos. Menciona que alguns acreditavam que a Terra se movia ao redor do Sol e que outros acreditavam que todas as coisas feitas pelo homem e pela natureza eram compostas por partículas pequenas demais para serem vistas. Provavelmente era Leucipo ou Demócrito. Desde a antiguidade, o homem sempre tentou descobrir os mistérios do universo. E mesmo sem ter os equipamentos necessários, descobriram várias coisas que até hoje são aceitas. Em um momento, houve um salto em Veneza, cidade de Galileu Galilei, que a partir de uma informação de construção do primeiro telescópio, na Holanda, ele construiu a primeira luneta astronômica e, com ela, pôde observar a composição estelar da Via Láctea e as luas de Júpiter. Essa invenção o ajudou na época também a ver os navios, e é em Veneza que começa a viagem cósmica. O interessante é que o zoom é feito a partir de um arco de bambolê e que utiliza potências de 10 e vai se afastando cada vez mais. E a cada zoom dá para ter uma ideia do quão pequenos somos no meio do vasto universo. Chega um ponto dessa viagem que as galáxias são do mesmo tamanho que vemos as estrelas da Terra. Aí que vem aquelas perguntinhas na cabeça. O que realmente somos? Será que tem mais de nós por aí? Como serão nas outras galáxias? Quanto já descobrimos? E a viagem chega ao limite externo visível do universo, que está a 15 bilhões de anos-luz de Veneza. Já na segunda viagem cósmica, não exploramos o mundo exterior, mas sim o interior, que começa na cidade de Delphi, onde Van Leeuwenhoek aperfeiçoou o primeiro microscópio que utilizou para estudar gotas d'água. Consequentemente, descobriu um novo reino vivo dentro dela. Aprofundou-se cada vez mais na gota até chegar para a Mess, que corresponde a um protozoário de água doce. E seguindo ao mesmo esquema de potências de 10, passa pelo núcleo, chegando ao DNA, que contém códigos químicos, se aproximando dos átomos que são ainda menores.
A ilustração do documentário sobre o interior dos átomos é realmente interessante porque dá para perceber o princípio da incerteza de Heisenberg, que segundo ele, é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. É engraçado como o mundo dos átomos é parecido com o espaço. O vazio entre elétrons e o núcleo se parece com as estrelas e o espaço que separa os planetas. Logo, essa viagem chega ao fim nas partículas que estão dentro dos prótons, os quarks. E os cientistas tentam saber se tinham partículas menores que o quark, a partir de um acelerador de partículas que foi projetado para recriar condições parecidas com ao do nascimento do universo. Aparece uma parte bem legal no documentário quando falam do acelerador de partículas, porque os prótons correm pelos tubos do acelerador, quase que na velocidade da luz. E essa cena começa a dar uma sensação que você está lá dentro, com a mesma velocidade. E por fim, a terceira viagem cósmica, agora na dimensão do tempo, em que as pesquisas que se tem hoje são as mais incertas, já que é quase impossível saber como foi o início de tudo. E uma das teorias mais aceitas é a do Big Bang, que propõe que antigamente tudo que existe estava comprimido em um pequeno espaço, em um aglomerado de massa extremamente denso e então explodiu. O universo começou a se expandir e esfriar. E começa a explicação da formação do universo, que começou através dos quarks. Os mesmos se uniram formando prótons e elétrons. E após bilhões de anos, nuvens de gases e poeira se condensaram, formando grandes gotas de água. Ao longo de tranças cósmicas, depois se formaram as galáxias e então começa a explicar a formação de tudo que há no universo, até então conhecido. Até chegar ao nosso planeta, a Terra, que há 4 bilhões de anos atrás era bombardeada por asteroides, cometas e poeiras frequentemente. E todas essas explosões faziam da Terra um planeta não tão legal. No entanto, após o início da vida na Terra, que não se sabe se foi por meio da chegada de seres extraterrestres ou se foi uma formação natural, mas só sabemos que começou com água, carbono e energia. Formou-se então a vida, o componente fundamental não só da nossa história, mas da história de todo o planeta. Mas aí já é assunto para outro possível vídeo. Sempre de forma ilustrativa, ilusória e imagética, o documentário transforma a realidade científica do assunto, que poderia ser algo bastante abstrato e de difícil compreensão, mas acaba sendo abordada de maneira tal que se insere em nosso cotidiano, facilitando o entendimento. Assim, qualquer dicotomia possível a se existir é demasiadamente diminuída com a didática completa do Big Bang ao surgimento do homem na Terra, dos quarks às galáxias, do pequeno ao grande. Dessa forma, entendemos que o universo pode ser considerado como dúbio, formado não só pelo mundo da imensidão planetária, mas também pelo mundo da pequenez subatômica, mas igualmente vasto, regido pelo mesmo tempo complexo e quase incompreensível até agora. Tem que falar obrigado a todo mundo, vai todo mundo obrigado. No 3, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Obrigado. Cadê o resto? Então, Matheus, só obrigado. Vai, Matheus. Vai, Matheus, obrigado. Obrigado. Pensa em trevas, móveis. O cara tava rindo, eu tava me segurando. É porque eu tava me segurando porque ele tava rindo. Ele tava... Não, mas só cortar Matheus. Matheus, vai, Matheus, obrigado, Matheus. Vai, Matheus, obrigado. Vai, Matheus, obrigado. Vem aqui. Não, assim, ó. Assim. Não. Vai. Falei? Obrigado. Não, vai sair igualzinho, amigo. Eu, Nicolas Gustavo. Eu, Raquel Rodrigues. Matheus Silva. E...